Seja bem-vindo, meu nome é Tatiane Souza e nesses próximos episódios nós vamos estar gravando a respeito das 20 perguntas mais famosas nos processos seletivos. Eu tenho certeza absoluta que você já se deparou com algumas perguntas no processo seletivo que você pensou, nossa, uau, o que eu vou responder agora? E é justamente desvendando esses mistérios que nós vamos estar revelando de 5 em 5 perguntas nos nossos próximos episódios para que você possa tanto nos acompanhar, para que você reflita a respeito das suas respostas verdadeiras, para que você também se sinta mais preparado para os processos de seleção, tudo bem? Nossa intenção maior é justamente fazer com que você não esteja, não vire um robozinho de processo seletivo, mas que você realmente reflita sobre a importância de você ser verdadeiro num processo seletivo. Vamos lá então? Falando então das perguntas, que são muito importantes, que são muito utilizadas em processos seletivos, eu vou começar com uma que ela é bastante tradicional e você já deve ter se deparado com ela. Quando o profissional de recrutamento e seleção, ele olha para você e fala assim, bom, fale-me um pouco a seu respeito, fale-me um pouco de você. Com toda certeza você já passou por essa, teve que responder esse tipo de pergunta. Bom, vamos lá. Então, o que o entrevistador ele quer saber com essa, ele quer obter de informações com essa pergunta? Ele quer entender um pouco melhor a respeito da sua vida como um todo. O que você gosta de fazer, quais são seus hobbies, quais são os seus sonhos, suas metas, suas expectativas, o que você gosta, o que você não gosta de fazer. Durante essa pergunta, é muito importante que você reflita a respeito, dos seus pontos mais verdadeiros. Não descreva uma pessoa, de repente, que você acredita que seja o ideal, Porque o entrevistador ele vai ter a percepção de que realmente aquilo não faz parte da sua vida, não faz parte das suas características como um todo. Então é muito importante que você seja o mais verdadeiro com essa pergunta, através dessa resposta. Então, para que você comece a treinar a respeito do que você pode falar a seu respeito num processo seletivo, é importante que você se direcione primeiro, o que você gosta de fazer. Segundo, o que você não gosta de fazer. Terceiro, quais são seus maiores, seus principais ideais, seus sonhos, suas metas. O que você valoriza, o que você não valoriza. Essas são respostas, são informações muito importantes que com toda certeza vão fazer a diferença no seu processo seletivo. Vamos então à nossa segunda pergunta. Quais são os seus objetivos a curto prazo? Uau! Tati, eu nunca parei para pensar o que eu quero a curto prazo. O que significa curto prazo? Vamos falar que curto prazo é uma distância entre 6 meses e 1 ano aproximadamente. É muito importante que você determine quais são os seus objetivos a curto prazo, porque esses objetivos é que vão te dar combustível de motivação. Quanto mais você consegue se aproximar dos seus objetivos de curto prazo, mais também você ganha nova força, novo combustível, nova motivação para os seus objetivos de longo prazo. E o entrevistador, ele quer saber se você tem direcionamento na sua vida com essa pergunta. Ele vai te questionar porque ele quer entender o que você está buscando num curto espaço de tempo, porque ele vai conseguir perceber para onde estão indo os seus esforços. Então, você determinar objetivos de 6 meses, 12 meses é muito importante. Primeiro, porque com toda certeza no processo seletivo você vai conseguir ser mais seguro ao você explanar sobre ele. E segundo, porque são objetivos que são muito importantes para a nossa vida como um todo. Então, se você ainda não possui objetivos de 6 meses, de 12 meses, você vai precisar sentar, colocar a cabeça no travesseiro e com toda certeza refletir a respeito daquilo que você mais quer, aquilo que seja muito importante para a sua vida, porque isso vai fazer um grande diferencial na sua motivação a longo prazo. Bom, como nem só de curto prazo, de objetivos de curto prazo nós vivemos, o entrevistador com toda certeza na sequência vai te perguntar, vai te questionar também quais são seus objetivos a longo prazo, porque com essa pergunta ele vai ter a noção daquilo que realmente vai ser importante para a sua carreira como um todo.
você ter objetivos de longo prazo te direcionam tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. E isso vai ser muito importante e um fator muito decisivo também para a escolha do entrevistador ao candidato ideal para aquela vaga. Quanto mais direcionamento você tiver e quanto mais segurança você conseguir transmitir para o seu selecionador, muito mais certeza e clareza sobre a decisão dele, ele também vai ter a seu respeito. Então é importante que você determine primeiro seus objetivos de curto prazo, porque eles vão servir de combustível para quê? Para que você realmente consiga obter os seus objetivos de longo prazo. Quando falamos de longo prazo, podemos pensar de repente 5 anos, 10 anos, 15 anos, se você realmente conseguir ter essa visão um pouco mais longa. Mas se você conseguir pensar um longo prazo para 5 anos, você já realmente vai estar, né, com bastante direcionamento perante a sua carreira. E é justamente isso que o entrevistador vai querer entender e vai querer saber de você. Quarta pergunta do processo seletivo desse post de hoje. Bom, como você lida com as pressões do trabalho? Com toda certeza, o entrevistador ele vai querer entender como que você reage aos estímulos dos seus ambientes. Se você é uma pessoa ansiosa, se você não é ansioso, se você tem um direcionamento para resolver conflitos, resolver problemas, ou se de repente você acaba sendo uma pessoa que tem um pouco mais de receio com tudo isso. Então, você precisa, com essa resposta, ser o mais claro possível e realmente transmitir para o selecionador o seu modelo, ideal de lidar com essas pressões do dia a dia. Você não deve inventar também ou criar aí uma imagem ideal de como deve se lidar com pressões no dia a dia. Você deve responder aquilo que realmente faz sentido para você. Mas, quanto mais você conseguir fazer com que o entrevistador entenda que você está preparado para lidar com as pressões do dia a dia, que o seu foco não é necessariamente ficar enxergando o problema, mas buscar as soluções, com toda certeza você vai ser bastante assertivo na comunicação com ele. As pressões no ambiente de trabalho, elas sempre vão acontecer, às vezes em menor proporção, às vezes em maior proporção. Como você lida com essas pressões é que realmente vai fazer com que você se diferencie ou não nesse mercado de trabalho tão competitivo. Então, se você é uma pessoa que talvez não tenha tanta paciência, que seja um pouco mais ansioso, que seja ansiosa e que você não lide muito bem com pressões externas no seu dia a dia, é muito importante que você comece a desenvolver essas habilidades de lidar com pressão, porque com toda certeza essa competência ela é exigida, ela realmente é muito focada na grande maioria das organizações. E essa, com toda certeza, vai ser uma pergunta que você vai precisar responder durante o processo de entrevista. Bom, vamos à quinta pergunta do nosso post de hoje, então a última da nossa dica, do nosso post de hoje. E essa, por ser a última, não necessariamente menos importante, mas você também já deve ter se deparado com ela. Por que devemos te contratar? Essa é uma pergunta, um clichê, que a gente fala que em todo processo seletivo, geralmente o entrevistador faz essa pergunta pra gente e a gente precisa, com essa resposta, realmente oferecer subsídios para que, se o entrevistador ainda possui alguma dúvida a respeito da sua contratação, que neste momento ele elimine todas essas dúvidas. O motivo pelo qual uma empresa deve ou não te contratar deve estar ligado aos seus diferenciais competitivos, não deve estar ligado às suas responsabilidades. Então você não deve responder, por exemplo, porque eu sou uma pessoa extremamente pontual, porque eu sou uma pessoa muito comprometida, porque eu sou uma pessoa que eu me dedico muito ao meu trabalho. Não, porque essas são responsabilidades que você deve ter independente, da empresa ou da vaga que você esteja pleiteando. Nessa pergunta especificamente, é muito importante que você ressalte quais são os seus diferenciais competitivos para especificamente essa vaga. O que você vai fazer de diferente de outros profissionais ou de outros candidatos que praticamente só você teria essa condição. Então, de repente, um detalhamento a respeito da atividade ou do retorno
da resposta que você pode dar de uma maneira mais rápida, né, ou de repente um pouco mais criteriosa a respeito de uma solicitação, ou que você consiga pensar em alguns diferenciais que realmente você, de acordo com o seu histórico, com os seus estudos e com o seu próprio comprometimento, a sua força de vontade, você vai conseguir deixar de legado para essa organização. Bom, para a dica de hoje nós finalizamos, mas você não deve perder a nossa próxima edição, que eu estarei falando então sobre mais 5 perguntas que são muito utilizadas nos processos de seleção. Se você ainda não acompanha o nosso canal, essa é uma grande oportunidade de você clicar lá no botãozinho inscreva-se, inscrever-se no nosso canal e a partir de agora começar a receber diariamente várias dicas a respeito de carreira, a respeito de gestão, a respeito realmente, né, de mercado de trabalho como um todo. Então, espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!